Vereadora, outro dia eu estava raciocinando em cima dessa questão e eu disse o seguinte, olha, até bem pouco tempo, né, esses líderes neopentecostais, principalmente, eles alugavam estações de rádio, horários em televisão e tal, e lá eles faziam uma interpretação proposital, né, da Bíblia, principalmente, nessa questão olha, se você der X, você vai ter um retorno de Y, né? E ninguém podia dizer nada, mesmo discordando, porque quem é que ia alugar uma rádio ou um horário em televisão para discordar dessas pessoas? Então elas tinham o canal e o contraditório nunca vinha. Com o surgimento da internet, das redes sociais, isso passou a existir e serviu primeiro para a gente perceber a quantidade enorme de evangélicos sérios que existem no país, né? Isso é uma coisa inegável. Nós temos aí centenas de milhares de pastores, pessoas e tal, lutando bravamente para tentar conter essa onda, né, maléfica que vem com esse discurso podre, com esse discurso do tomar lá da cá e tal, né? Com esse discurso que vende feijão contra a Covid, né? Pedaço de cruz, sei lá, e todas essas maluquices que a gente considera maluquice, mas que muita gente compra como sagrada, como verdade, como algo que tem eficiência. Então, professora, eu às vezes digo, né, assim, nos meus momentos mais críticos, vamos dizer, eu costumo dizer que a religião é a pior coisa que existe no universo, né? Por quê? Eu não preciso que Jesus Cristo seja Deus ou Filho de Deus. Eu não tenho essa necessidade. Eu tento fazer de Jesus uma referência pelo que ele disse e não pelo que ele poderia ser. Então, se eu posso olhar de forma boa para o meu próximo, eu estou fazendo isso porque eu acredito que essa é a melhor maneira. O amor é muito melhor que o ódio. E Jesus Cristo me mostrou isso. Mas eu não tenho a menor necessidade que ele seja Deus. Compreende isso? Sim. Então, quando você diz isso para uma pessoa muito religiosa, uma pessoa que é religiosa, que coloca a religião na frente, né, e tal, eu não chamo isso nem de fé. Isso não é aceito, é como se, não, Jesus tem que ser Deus, porque se ele não for Deus, por que eu vou adorar? Eu falo, não, mas você não precisa adorar, na minha opinião, né? Jesus não precisa de oração, Deus não precisa de oração, ele só precisa que você faça o que ele pediu para você fazer. Ao invés de você ficar aí ajoelhado rezando, vai ajudar seu vizinho. Isso é ser muito mais cristão, na minha humilde visão, do que o contrário. Acontece que o neopentecostalismo, vamos dizer assim, ele prega o oposto, né? Tipo assim, não, pastor, eu vou fazer o seguinte, esse dízimo que eu não vou dar na igreja mais, é porque o meu vizinho está precisando, está passando fome, eu vou dar. Não, senhor. Ele vai ser contra isso, porque o dinheiro tem que entrar para ele lá na igreja. Essa é a visão neopentecostalista, porque se você não está dando para Deus, você não vai ter retorno. Porque aquele que está pobre lá é outro problema, não é problema seu, né? É essa visão que esse discurso fez isso com as pessoas. E aí, voltando ao radical, se eu aceito isso, né? Eu não estou muito longe de aceitar qualquer outro absurdo, como, por exemplo, dito por um pastor desses, né, numa solenidade, que se Cristo viesse à Terra agora, ele compraria uma pistola, ele andaria armado ou coisa parecida. A gente viu em vários cultos aí, em vídeos da internet, pessoas fazendo arminha e tal. E de novo, qual seria o motivo dessa aceitação? Como é que eu posso aceitar uma pessoa como sendo
como sendo família, né, que já tem, que está no terceiro casamento, largou de uma, largou de outra. Como é que eu posso aceitar uma pessoa, um discurso de uma pessoa que é a favor da tortura, por exemplo, né, dizer que no regime militar tinha que ter matado mais que 20 mil, ou seja, tudo isso estava disponível. Todo esse discurso estava disponível. E eu não questiono a pessoa que está lá na igreja. Não. Eu questiono o líder que recebeu essa informação, que sabia o que estava fazendo e fez. Ou seja, aí vem a pergunta. Esse neopentecostalismo, para ser assim, ele tem que ter certeza que Deus não existe. Porque se ele tivesse alguma dúvida, ele não agiria dessa forma. E aí, professora? Bom, Deus é inventado, né? Deus é uma invenção nossa. O Deus que existe, se ele existe, e eu acredito que existe, mas eu sou do candomblé, né? E nós somos uma religião monoteísta. Os orixás foram criados por Eledumare. E eu estou citando meu pai Paulo de Odé, do Axé Uminfunké, que é com quem eu aprendo sobre o candomblé e pratico o candomblé, porque é uma comunidade onde nós vamos lá para praticar o candomblé, não é, né, leitura de livros, né? Embora também possamos ler, não há problema algum. Mas, quando você fala de Deus, você está trazendo uma ideia, então você está trazendo uma interpretação. Quando a Ava fala, ela está trazendo aquilo que ela acredita por vivências. Então, é um Deus que ela está partindo de um lugar para falar. E da mesma forma eu. E quem é que vai erguer a mão e dizer, não, mas eu sei quem é o Deus verdadeiro? Entende? Que a gente vai sempre cair nessa... O perspectivismo é super importante para a gente entender que há interpretações, que a verdade mesmo, aquela que a gente está sempre buscando, ela precisa ser compreendida a partir de onde ela foi criada, qual época, qual povo, qual circunstância, qual situação. Não é porque a gente não tem no que acreditar, mas se perceber que aquilo que a gente acredita tem um lugar de criação, de elaboração. Por que a gente não acredita no Deus do candomblé? Por que a gente tem que acreditar num Deus, aliás, em Jesus Cristo, loiro de olhos azuis? Como que pode alguém acreditar nisso? Se o lugar onde ele nasceu não permitia essa caracterização fisiológica, biológica. Então, a gente vai acreditando, muitas vezes, em função de falta de buscar de onde vieram essas ideias, né? Então, quando você diz assim, Deus não precisa existir, eu acredito em Jesus Cristo pelo que ele falou, né? O que ele falou está em algum lugar, né? Que seria muito interessante a gente ler do que a gente acreditar no que falaram que ele falou nesse lugar, né? Tem que ser, para tudo no mundo nós temos que ser leitores, estudiosos, né? Na nossa religião, no candomblé, tem orixás responsáveis pela civilização. Ogum é um orixá responsável pela civilização. Ele cria o ferro, e é por causa do ferro que existe a tecnologia. E é por causa da tecnologia que eu tenho geladeira, fogão, que eu não preciso sair para caçar todo dia. Eu posso armazenar comida, cozinhar, e aí eu tenho tempo para estudar. Então, a civilização, ela é uma coisa abençoada. A gente tem que aceitar a civilização. E a gente tem que mudar aquilo na civilização, que precisa ser transformado para melhorar a nossa vida. Quando você diz assim, eu vou pegar em vez de eu pagar o dízimo, eu vou dar o dinheiro para o vizinho que está passando fome, é isso mesmo. Porque se tem alguém do meu lado passando fome, a pobreza daquela pessoa, ou a minha, porque eu posso estar nessa situação a qualquer momento. Ninguém está isento de ser o pobre, né? Com certeza. Então, somos nós mesmos aquele pobre. O risco de nós sermos, e mesmo que não sejamos, é o nosso vizinho. Isso significa deixar de viver em comunidade. Isso significa uma idolatria de um eu que não se sustenta. Então tem uma pobreza no meu eu, porque eu aceito isso, né? No candomblé a gente se dedica a Ebé, a comunidade, a sociedade.
Nós temos uma comunidade para a qual a gente se dedica. E aí a minha prosperidade, ela só faz sentido se ela beneficiar esse lugar. Se não, é um egoísmo. E isso é contra qualquer princípio religioso, civilizatório, não precisa, pode ser ateu. É grave. Não tem pecado para o ateu, mas tem falta de ética, Claro. que é tão grave quanto. Então não adianta retirar o pecado. Eu não acredito em Deus, eu não cometo pecado. Eu também não cometo pecado, eu não acredito no Deus cristão, eu respeito. Mas eu não tenho esse vínculo emocional, psíquico, emocional com o Deus cristão, mas eu tenho com o Deus da minha religião. E aí você está cometendo um pecado. Você está cometendo algo que é tão grave quanto cometer um pecado, né? Por quê? Porque você tem alguém do seu lado, na sua sociedade, e nós temos muitas dessas pessoas, as pessoas que passam fome, as pessoas que foram colocadas, que foram racializadas para serem diminuídas, animalizadas. E nós suportamos tudo isso. Então tem algo de muito grave nesse eu de cada pessoa. Aceitamos tudo isso. Aceitamos. Tem aquelas pessoas que fazem de conta que não aceitam porque criam um discurso, mas a partir do momento que não se altera, que isso não é alterado, nós estamos aceitando. E isso é muito grave de qualquer que seja a perspectiva. Do ateísmo, do intelectualismo, da ciência. Imagina um médico que aceita não tratar bem uma paciente por causa da classe ou da raça ou do gênero, como muitos médicos fazem com mulheres. Se for mulher preta, vai provavelmente sofrer violência no parto e a criança vai morrer por erro médico, por descaso, por racismo. E que médico é esse? Um adepto da ciência que algumas vidas ele permite que seja descartada e ele contribui para isso? Então tem algo de muito errado. E esse erro tanto faz se é cometido por um religioso que acredita no Deus tal ou no Deus tal, ou por um não adepto de uma religião, porque ele não tem compromisso com a vida. E o eu dele também é desprezível, porque ele é um vivente que não se preocupa com outro. Nem os animais são assim. Então é muito grave isso, né?